Olá a todos! Hoje trazemos uma notícia impactante sobre Demet Özdemir, a estrela que conquistou corações em todo o mundo. A atriz turca finalmente quebrou o silêncio e revelou algo que ninguém esperava e deixou todos comovidos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do mundo das celebridades. E agora prepare-se para conhecer a verdade chocante que Demet manteve em segredo até hoje. A Demet nasceu em uma cidade chamada Izmit, na Turquia, no dia 26 de fevereiro de 1992. A cidade onde ela cresceu fica bem pertinho do mar e é conhecida por ter muitas fábricas e indústrias. Ela veio de uma família bem simples, onde aprendeu desde cedo o valor do trabalho duro e da dedicação. Seus pais sempre apoiaram seus sonhos, mesmo não tendo muito dinheiro. Ela começou a dançar desde criança, com apenas 8 aninhos. Na escola, sempre que tinha apresentações, ela era a primeira a se voluntariar para dançar. Seus professores logo perceberam que ela tinha um talento especial para a dança. Com muito esforço e dedicação, ela foi melhorando cada vez mais, praticando todos os dias depois da escola. Ela era tão boa na dança que até trabalhou como dançarina para uma cantora famosa da Turquia, a Bengu. Isso foi um momento super importante na vida dela, porque mostrou que ela podia viver da arte. Nos shows, ela dançava com tanta energia e alegria que era impossível não notar ela no palco. A experiência como dançarina ensinou muito para ela sobre como se apresentar em público e como cativar as pessoas. A vida dela era toda voltada para a dança, mas em 2013, algo diferente aconteceu. Ela teve uma chance de ser atriz. Uma produtora de televisão viu ela dançando e achou que ela tinha jeito para atuar também. No começo, ela fazia papéis pequenos, sabe? Aquelas participações em séries que não duravam muito. Às vezes, ela aparecia em só um episódio, outras vezes em 2 ou 3. Mas mesmo nesses papéis pequenos, ela se dedicava muito para fazer o melhor possível. A Demet era tão boa que logo todo mundo começou a notar ela. Os diretores perceberam que, além de bonita, ela sabia interpretar muito bem e tinha um jeito especial de conquistar o público. Ela foi fazendo mais e mais testes para papéis maiores, sempre estudando e se preparando muito. Aí, em 2018, veio a grande chance da vida dela. Ela foi escolhida para ser a protagonista de uma novela chamada Erkinci Kuş. Em português, isso significa pássaro madrugador. Era uma história muito bonita sobre uma moça sonhadora que trabalhava em uma agência de publicidade. E sabem quem ia ser o par romântico dela? O Can Yaman. Isso mesmo, aquele ator bonito que todo mundo falava que era o mais lindo da Turquia. A novela foi um sucesso tão grande que passou em mais de 100 países. As pessoas de diferentes lugares do mundo se apaixonaram pela história. Todo mundo adorava ver as cenas da Demet com o Can. Eles faziam o casal Sanem e Jandivit, e nas cenas eles tinham uma química tão forte que muita gente achava que eles estavam namorando de verdade. O jeito como eles se olhavam e sorriam um para o outro parecia tão natural que era difícil acreditar que era só atuação. Nas entrevistas, eles sempre apareciam juntos, sempre sorrindo, sempre se abraçando. Era uma delícia ver como eles se davam bem. Em todo programa de TV que iam, os apresentadores ficavam encantados com a amizade dos dois. Eles brincavam um com o outro, contavam histórias engraçadas dos bastidores da novela e pareciam estar sempre de bom humor. O Can vivia elogiando a Demet, dizendo que ela era uma atriz maravilhosa. Ele falava para todo mundo como ela era dedicada, como decorava rápido as falas dela e como ajudava os outros atores no set de gravação. Em uma entrevista, ele até disse que ela era a melhor parceira de cena que ele já tinha tido. Quando alguém perguntava sobre as cenas românticas, ele dizia que era muito fácil gravar com ela porque ela era muito profissional. A Demet também só falava coisas boas dele. Ela contava nas entrevistas como o Can era divertido nos bastidores, como ele ajudava todo mundo a ficar mais relaxado antes das cenas difíceis e como ele dava dicas para os atores mais novos. Parecia que eram os melhores amigos do mundo. Todo mundo que trabalhava com eles dizia que nunca tinha visto uma dupla que se entendesse tão bem. Depois que a novela acabou, cada um seguiu seu caminho. É assim mesmo na vida dos artistas, né? O Can foi fazer outras novelas e começou a ficar famoso em outros países também. Ele até namorou uma apresentadora italiana famosa, a Diletta Leottata. Os dois apareciam sempre juntos nas revistas, viajando e se divertindo. Mas esse namoro também acabou depois de um tempo. A Demet também continuou trabalhando muito. Ela fez outras novelas, comerciais de TV e até alguns filmes. E enquanto sua carreira ia muito bem, sua vida pessoal também estava feliz.
Ela acabou se apaixonando e se casando com um jantor chamado Oğuzhan Koç. O casamento deles foi lindo. Todo mundo falou sobre isso na Turquia. Eles pareciam muito apaixonados e felizes juntos. Mas agora, depois de tanto tempo, a Demet resolveu contar uma coisa que ninguém imaginava. Uma verdade que ela guardou por anos, bem escondidinha. Sabe quando a gente olha uma foto muito bonita e depois descobre que usaram filtros para deixar ela assim? Então, parece que nem tudo que a gente via na TV era exatamente como parecia. Essa verdade que ela resolveu contar vai fazer todo mundo ver que às vezes, na televisão, as coisas parecem perfeitas, mas a realidade pode ser bem diferente. É como aquelas festas que nas fotos parecem super animadas, mas quando você está lá, percebe que nem tudo é tão divertido assim. A Demet mostrou que os artistas também passam por momentos difíceis, mesmo quando parecem estar sempre felizes na frente das câmeras. Em uma entrevista que ela deu essa semana, a Demet finalmente criou coragem para contar algo que guardou por muito tempo no coração. Durante toda a gravação de Erkinci Kuş, aquela novela que todo mundo adorava, ela sofria muito por causa de uma coisa que o Can Yaman fez escondido. Era um segredo que machucava ela todos os dias, mas ela tinha que sorrir e fingir que estava tudo bem. Vocês não vão acreditar, mas ele fez um acordo secreto com os chefes da novela. Era como aquelas regras injustas que às vezes a gente encontra na vida, sabe? Só que dessa vez, era uma regra que machucava muito a Demet. O acordo era assim: a Demet estava proibida de dar entrevistas sozinha para televisões de outros países. Isso mesmo que você ouviu. Imagina só como ela se sentia. Enquanto todo mundo achava que eles eram grandes amigos, na verdade ela estava sendo impedida de mostrar seu trabalho para o mundo. Era como se alguém tivesse colocado uma mordaça nela, sabe? Como se tivessem dito: você só pode falar quando ele estiver junto. Por mais incrível que pareça, o Can tinha tanto medo que a Demet ficasse mais famosa que ele em outros países que ele não deixava ela falar sozinha com jornalistas internacionais. É difícil de acreditar que alguém pudesse fazer isso com uma colega de trabalho, não é? Era como se ele quisesse ser sempre o centro das atenções, como aquela criança que não quer dividir os brinquedos com ninguém. Toda vez que chegava um convite de outro país para ela dar entrevista, ela tinha que recusar ou aceitar só se o Can também participasse. Imagina como era triste para ela. Ter tanto talento, tanto para falar, tantas histórias para contar, mas não poder fazer isso livremente. Era como estar em uma gaiola dourada, por fora tudo parecia lindo, mas por dentro ela se sentia presa. E o mais difícil era ter que sorrir nas entrevistas que eles faziam juntos, fingir que estava tudo bem, que eram grandes amigos. Enquanto isso, por dentro, ela estava sofrendo com essa situação injusta. Deve ter sido muito pesado guardar esse segredo por tanto tempo, ter que aguentar calada algo tão errado. Agora que ela finalmente contou a verdade, muita gente está entendendo melhor porque depois da novela eles nunca mais trabalharam juntos. Também explica por que nas entrevistas atuais ela parece muito mais feliz e à vontade, podendo falar o que quiser, quando quiser, sem precisar da permissão de ninguém. E sabe por que ele fez isso? A Demet decidiu explicar tudo direitinho para as pessoas entenderem. Acontece que ela fala inglês muito bem, melhor que o Can, e isso acabou virando um problema grande. Quando tinha entrevista em outros países, todo mundo adorava ela porque ela conseguia conversar direito com as pessoas, respondendo todas as perguntas sem precisar de tradutor. Era como se ela tivesse uma chave mágica que abria todas as portas. Seu inglês fluente permitia que ela se conectasse com pessoas do mundo todo. O Can ficava com medo que ela roubasse toda a atenção dele. Era como uma criança que não quer que ninguém olhe para o brinquedo do coleguinha, só para o dele. Em vez de ficar feliz por ter uma parceira de trabalho tão talentosa, ele escolheu tentar diminuir o brilho dela. Eu chorava muito escondida, contou a Demet com lágrimas nos olhos ao lembrar daqueles momentos difíceis. Tinha dias que eu chegava em casa destruída, porque eu tinha que fingir que estava tudo bem, que eu e o Can éramos amigos, mas na verdade eu me sentia presa, como se tivesse alguém sempre me controlando. Era como se ela estivesse usando uma máscara o tempo todo, sorrindo por fora mas chorando por dentro. A coisa era tão séria que quando alguém convidava a Demet para uma entrevista internacional, o Can descobria e logo cancelava tudo. Imagine só, ela recebia um convite legal, ficava toda animada para poder mostrar seu trabalho, e de repente tudo ia por água abaixo porque ele interferia. Era como se alguém apagasse uma vela toda vez que ela começava a brilhar. Ele usava o poder que tinha para sempre ser a pessoa mais importante, sempre ser o centro das atenções.
Era como aquele colega na escola que sempre quer ser o líder de tudo e não deixa ninguém mais ter uma chance de mostrar seus talentos. Só que isso não estava acontecendo na escola, mas sim no trabalho, entre adultos. O pior de tudo é que ele mentia para todo mundo. Dizia para os chefes da novela que se a Demet desse entrevista sozinha, ia estragar a imagem do casal famoso que eles eram na novela. Era uma desculpa que ele inventou para conseguir o que queria. Como aquelas histórias que algumas crianças inventam para não deixar outras brincarem junto. Mas a verdade é que ele estava com medo que ela ficasse mais famosa que ele. Em vez de pensar que o sucesso dela poderia ajudar a novela a ficar ainda mais famosa, ele só pensava nele mesmo. É triste ver que alguém pode ter tanto medo do sucesso do outro que faz de tudo para impedir que essa pessoa brilhe. Agora tudo faz sentido. É como quando a gente finalmente descobre a resposta de um enigma que ficou muito tempo sem solução. Durante aquela época, muita gente perguntava por que a Demet quase nunca aparecia sozinha nas entrevistas internacionais. Era um mistério que ninguém conseguia entender direito. Todo mundo achava estranho, porque ela é muito carismática e fala super bem. As pessoas comentavam: por que será que a Demet nunca dá entrevista sozinha? Ela é tão simpática, tão inteligente. Era como ter uma estrela brilhante que alguém sempre tentava esconder atrás das nuvens. Os fãs dela em outros países sempre queriam saber mais sobre ela, mas raramente conseguiam ver entrevistas só com ela. Agora a gente entende o motivo. É como quando a gente descobre a verdade sobre algo que não fazia sentido antes. Todas aquelas vezes que ela aparecia quietinha do lado do Jean, sorrindo mas falando pouco, não era porque ela queria. Era porque ela estava sendo impedida de mostrar quem ela realmente era. Mas sabe o que é mais legal? A vida deu volta. É como aquela história do patinho feio que virou um cisne lindo, só que nesse caso, a Demet sempre foi talentosa e especial. Só precisava ter a liberdade para mostrar isso ao mundo. Hoje ela é uma das atrizes mais importantes da Turquia. É como se ela tivesse finalmente conseguido abrir as asas e voar do jeito que sempre quis. Ela já fez novelas que passaram no mundo todo, mostrando seu talento para milhões de pessoas em diferentes países. Cada papel que ela faz é uma nova chance de brilhar, e ela aproveita cada oportunidade com todo o seu coração e dedicação. As pessoas adoram ver ela na TV porque ela consegue fazer todos os personagens parecerem reais e especiais. Ganhou um monte de prêmios importantes, reconhecendo todo o seu trabalho duro e talento. Cada prêmio é como um selo dizendo: você é incrível no que faz. São troféus que mostram que todo aquele sofrimento do passado valeu a pena, porque ela nunca desistiu de seus sonhos. As marcas famosas fazem fila para trabalhar com ela, porque todo mundo sabe que a Demet é uma profissional séria e dedicada. Ela faz comerciais de produtos importantes, aparece em capas de revistas famosas e é convidada para eventos super especiais. É como se todo mundo quisesse um pouquinho do brilho dela em seus projetos. E o mais importante, ela está super feliz no casamento dela. Encontrou alguém que a valoriza de verdade, que deixa ela ser quem ela é, que apoia seus sonhos e celebra suas conquistas. É como um final feliz de novela, só que na vida real. Seu marido, Ozan Koz, sempre está ao lado dela, aplaudindo suas vitórias e sendo um companheiro de verdade. E o Can Yaman? Bom, as coisas não estão tão boas para ele. As últimas novelas dele não fizeram tanto sucesso e parece que a fama toda subiu um pouco a cabeça dele. É como aquela história da tartaruga e da lebre. Às vezes quem corre muito rápido acaba ficando do para trás. Muita gente diz que ele mudou muito, que não é mais aquele ator que todo mundo amava. É como se ele tivesse perdido aquele brilho especial que fazia as pessoas gostarem tanto dele. A Demet só pôde contar tudo isso agora porque tinha um contrato que não deixava ela falar nada. Era como estar com um cadeado na boca. Mesmo querendo muito falar, ela não podia. Sabe aqueles contratos que fazem a pessoa ficar em silêncio? São como promessas forçadas que as pessoas precisam fazer, mesmo não querendo. Então, agora que esse contrato acabou, ela finalmente pode contar a verdade. Eu me sinto livre pela primeira vez em muitos anos, disse a Demet com um sorriso que mostrava todo o alívio que ela estava sentindo. Poder contar minha história, mostrar que nem tudo é perfeito como parece, isso me faz sentir leve. É como tirar um peso enorme das costas. Ela explicou que espera que sua história ajude outras pessoas que também passam por situações parecidas, como uma luz no fim do túnel para quem ainda está sofrendo calado. E olha só que interessante, depois que a Demet contou tudo isso, foi como se ela tivesse aberto uma porta que estava trancada há muito tempo. Vários outros atores e atrizes da Turquia começaram a falar também.
É como quando uma pessoa corajosa dá o primeiro passo, e isso encoraja outras pessoas a fazerem o mesmo. Muita gente está contando histórias parecidas, de pessoas que tentaram controlar suas carreiras por medo de perder o destaque. É como se existisse um clube secreto de artistas que passaram por coisas parecidas, e agora, finalmente, eles podem compartilhar suas experiências. Cada história que aparece mostra que esse problema era maior do que todo mundo imaginava. No final das contas, a Demet mostrou que quando a gente tem talento de verdade, ninguém consegue segurar. É como uma flor que cresce mesmo no lugar mais difícil. Se o talento é verdadeiro, ele sempre encontra um jeito de aparecer. Hoje ela está brilhando mais do que nunca, fazendo papéis incríveis, ganhando prêmios e sendo admirada por todo mundo. A coragem dela de contar a verdade está fazendo outras pessoas também terem coragem de falar. É como quando alguém acende uma vela e passa a chama para outras pessoas. A luz vai se espalhando e ficando cada vez maior. Cada pessoa que conta sua história está ajudando a mudar a forma como as coisas funcionam na televisão turca. E aí, o que você achou dessa revelação surpreendente da Demet Özdemir? Deixe seu comentário aqui embaixo e me conta o que você pensa sobre essa situação. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Ative também o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade sobre suas celebridades favoritas. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Te espero nos comentários.